Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na pequena cidade de Eisleben, localizada no Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha. Filho de Hans e Margarete Lutero, Martinho cresceu em uma família de classe média. Seu pai era minerador e tinha grandes ambições para o filho. Lutero recebeu uma educação rigorosa, marcada pelo respeito à autoridade e à disciplina, valores fortemente presentes na sociedade alemã da época. Desde cedo foi incentivado a estudar com o objetivo de tornar-se advogado e assim garantir uma vida mais próspera para a família. Durante sua juventude, Lutero estudou nas cidades de Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach, demonstrando grande interesse pelas letras, filosofia e teologia. Em 1501, ingressou na Universidade de Erfurt, uma das mais prestigiadas da Alemanha, onde obteve o título de bacharel em artes em 1502 e de mestre em 1505. Seu caminho parecia traçado para a advocacia, conforme o desejo de seu pai. No entanto, um evento marcante mudaria sua trajetória para sempre. Em julho de 1505, enquanto retornava para Erfurt após visitar seus pais, Lutero foi surpreendido por uma violenta tempestade. Aterrorizado pela intensidade dos raios e trovões, fez uma promessa desesperada. Se sobrevivesse, dedicaria sua vida a Deus e ingressaria em um monastério. Esse voto, feito a Santa Ana, mãe de Maria, foi cumprido poucos dias depois, quando Lutero ingressou no monastério dos Agostinianos, contrariando o desejo de seu pai. No monastério, Martinho Lutero mergulhou profundamente nos estudos bíblicos, teológicos e filosóficos. Apesar de sua dedicação, Lutero enfrentou uma intensa crise espiritual, sentindo-se constantemente indigno da graça divina e atormentado pelo medo do pecado e da condenação eterna. Seu sentimento de culpa e sua busca por respostas o levaram a estudar minuciosamente as Escrituras, especialmente as cartas de Paulo, procurando compreender o verdadeiro significado da salvação. Em 1507, Lutero foi ordenado sacerdote e 2 anos depois tornou-se professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Sua carreira acadêmica floresceu rapidamente, tornando-se doutor em teologia em 1512. Lutero era visto como um intelectual brilhante e dedicado, mas sua inquietação espiritual persistia. O contexto histórico da Europa naquele período era marcado por profundas mudanças sociais, políticas e religiosas. A Igreja Católica, instituição dominante há séculos, enfrentava críticas crescentes devido a práticas consideradas abusivas, como a venda de indulgências. Indulgências eram certificados concedidos pela Igreja mediante pagamento que prometiam a remissão dos pecados e a redução do tempo no purgatório. Essa prática, difundida principalmente para arrecadar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, escandalizava muitos fiéis e pensadores. Em 1517, um episódio específico desencadeou a ação decisiva de Lutero. Johann Tetzel, um monge dominicano, chegou à região da Saxônia promovendo a venda de indulgências de maneira agressiva, afirmando que até mesmo os pecados futuros poderiam ser perdoados mediante pagamento. Lutero, indignado com essa distorção do ensinamento cristão, redigiu suas famosas 95 Teses, um documento que denunciava as práticas corruptas da Igreja e propunha um debate teológico sobre o verdadeiro significado do arrependimento e da salvação. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, um ato simbólico que marcava o início da Reforma Protestante. As teses foram rapidamente traduzidas do latim para o alemão, impressas e distribuídas por toda a Europa, graças à recente invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Esse instrumento revolucionário permitiu que as ideias de Lutero alcançassem um público amplo, fomentando debates e confrontos entre diferentes vertentes religiosas. A reação da Igreja Católica foi imediata e contundente. O Papa Leão XVI considerou as teses uma ameaça à autoridade papal e exigiu que Lutero retratasse suas afirmações. Lutero, porém, se recusou a ceder, defendendo publicamente suas convicções. Em 1520, foi excomungado pelo Papa, sendo considerado herege. No ano seguinte, foi convocado pelo imperador Carlos V para comparecer à Dieta de Worms, uma assembleia política e religiosa onde deveria renegar seus escritos. Durante o julgamento, Lutero permaneceu firme em sua posição, proferindo a célebre frase: "Aqui estou, não posso agir de outra maneira.
Que Deus me ajude. Amém. Sua recusa em retratar-se consolidou sua imagem como líder do movimento reformista, mas também o tornou alvo de perseguição. Para protegê-lo, o príncipe Frederico III da Saxônia organizou seu sequestro e o escondeu no castelo de Wartburg, onde Lutero permaneceu por cerca de 1 ano. Nesse período de isolamento, Lutero dedicou-se à tradução da Bíblia para o alemão, uma tarefa monumental que buscava tornar as Escrituras acessíveis ao povo comum. Antes disso, a Bíblia era lida exclusivamente em latim, idioma compreendido apenas pelos clérigos e eruditos. A tradução de Lutero democratizou o acesso à palavra de Deus, permitindo que as pessoas interpretassem diretamente os ensinamentos bíblicos, sem a intermediação da Igreja. A Reforma Protestante rapidamente se espalhou pela Europa, ganhando adeptos em diferentes regiões e fomentando a criação de novas denominações cristãs. Lutero defendia princípios fundamentais como a justificação pela fé, a autoridade suprema das Escrituras e o sacerdócio universal dos crentes. Para ele, a salvação não dependia de obras, indulgências ou da intercessão dos sacerdotes, mas sim da fé genuína em Cristo. Ao longo dos anos, Lutero escreveu diversos tratados, sermões e cartas, enfrentando não apenas a oposição da Igreja Católica, mas também de outros reformadores, como Ulrico Zwinglio e João Calvino, que divergiam em certos pontos teológicos. Apesar das diferenças, a Reforma Protestante consolidou-se como um dos movimentos mais significativos da história ocidental, promovendo profundas transformações religiosas, políticas, sociais e culturais. Lutero também participou ativamente da reorganização da Igreja na Alemanha, promovendo reformas litúrgicas, educacionais e sociais. Ele incentivou o casamento dos sacerdotes, aboliu a obrigatoriedade do celibato e defendeu a educação religiosa para crianças. Casou-se com Catarina von Bora, uma ex-freira, e juntos tiveram 6 filhos, tornando-se um exemplo de família protestante. No entanto, a reforma não se deu sem conflitos. A fragmentação religiosa provocou guerras, perseguições e disputas políticas em toda a Europa. A Guerra dos Camponeses, ocorrida entre 1524 e 1525, foi um dos episódios mais dramáticos, com milhares de mortos e grande instabilidade social. Lutero, apesar de simpatizar com as reivindicações dos camponeses, condenou a violência e defendeu uma reforma pacífica e gradual. Ao longo de sua vida, Lutero enfrentou inúmeros desafios, incluindo doenças, críticas e ataques pessoais. Mesmo assim, permaneceu fiel à sua missão de promover uma fé autêntica, baseada na relação direta entre o indivíduo e Deus. Faleceu em 18 de fevereiro de 1546, na mesma cidade onde nasceu, Eisleben, deixando um legado imenso para a história da humanidade. A trajetória de Martinho Lutero é marcada por coragem, convicção e profunda busca espiritual. Sua disposição para questionar as autoridades estabelecidas, mesmo diante de grandes riscos, abriu caminho para a liberdade religiosa, o pensamento crítico e a valorização da consciência individual. Lutero nos ensina que a transformação começa dentro de cada um, quando ousamos buscar a verdade e agir conforme nossos princípios, mesmo em meio às adversidades. Da história de Lutero, podemos extrair uma valiosa lição de vida, o poder da integridade e da coragem diante das injustiças. Lutero poderia ter cedido à pressão, retratado suas ideias e seguido o caminho mais fácil, mas escolheu permanecer fiel ao que acreditava. Sua atitude mudou para sempre a história do cristianismo e inspirou milhões de pessoas a seguir seus próprios caminhos, guiados por convicções profundas. A Reforma Protestante não foi apenas uma revolução religiosa, mas também um marco na luta pela liberdade de pensamento, de expressão e de escolha. Lutero nos mostra que é possível desafiar sistemas injustos, promover mudanças e construir uma sociedade mais justa, desde que estejamos dispostos a enfrentar os obstáculos com coragem, sabedoria e humildade. Em suma, a vida de Martinho Lutero é um convite à reflexão sobre nossos próprios valores, crenças e atitudes. Ele nos lembra que a verdadeira transformação começa quando questionamos o status quo, buscamos o conhecimento e agimos com integridade, sempre atentos ao bem comum. Sua história permanece viva, inspirando gerações a lutar por justiça, liberdade e autenticidade, mesmo quando o caminho parece difícil e solitário.
Por fim, a maior lição que podemos tirar da trajetória de Martinho Lutero é a importância de sermos fiéis a nós mesmos e àquilo em que acreditamos. Em um mundo muitas vezes marcado pela conformidade e pelo medo de represálias, Lutero nos ensina que a coragem de defender a verdade pode transformar vidas, instituições e até mesmo a história. Que sua vida inspire cada um de nós a buscar a verdade, agir com justiça e nunca desistir de lutar por um mundo melhor.